Bom, agora nós vamos apresentar o nosso trabalho final para a matéria de propriedades elétricas, magnéticas e ópticas dos materiais. E o nosso trabalho é sobre o Prêmio Nobel de Química de 1996, a descoberta dos fullerenos. Bom, nosso grupo irá falar do Nobel de Química de 1996, que foi pela descoberta dos fullerenos. O fullereno ele é um alotrópico do carbono. Então, agora eu vou dar uma pequena introdução sobre o elemento carbono. O carbono foi conhecido pelo homem pré-histórico nas formas de carvão vegetal e negro de fumo, que foi utilizado nas pinturas das cavernas. O nome de carbono foi dado por Lavoisier em 1789. No mesmo ano, Elner e Harstein propuseram o nome de grafite para uma das formas alotrópicas. O carbono é um elemento químico de grande abundância na natureza e importante para a formação de muitos materiais, tanto orgânicos como inorgânicos. É o sexto elemento da tabela periódica e apresenta dois isótopos estáveis com um número de massa 12 e 13. O carbono possui 6 elétrons, dos quais 4 elétrons são de valência, e o seu estado fundamental possui uma configuração eletrônica do tipo 1s2, 2s2, 2p2. E essa configuração normalmente forma 4 ligações, sendo 2 ligações covalentes com 2 orbitais 2p semi-preenchidos. Um dos primeiros estados corresponde à configuração 2s1, 2p3, onde um elétron ocupa o orbital 2s e os outros 3 o orbital 2p. O carbono pode ser encontrado em diferentes formas alotrópicas estáveis, tais como grafite, diamante, fullerenos e nanotubos, que apresentam uma estrutura cristalina bem definida. As propriedades físico-químicas são consequências a essa diversidade de estruturas, que está relacionada com a capacidade do átomo de carbono em se apresentar em 3 diferentes estados eletrônicos híbridos, sp, sp2 e sp3. As ligações químicas ocorrem de duas formas: ligações sigmas, que é uma interação forte e frontal de 2 orbitais híbridos e que apresenta alto grau de localização e coordenação, e ligações π, interação fraca paralela de orbitais não híbridos p, originados a partir de funções de onda px, py ou ainda pz. As propriedades físicas do material dependem de tipo de estrutura geométrica. Além disso, existe uma dependência forte do tipo de ligação química, ou seja, ligações sigmas e π. As propriedades mecânicas estão relacionadas às ligações sigmas e as propriedades eletrônicas estão relacionadas às ligações π. O primeiro devido à forte interação dos elétrons, assim como seu caráter localizado e coordenação às ligações π, responsáveis pela propriedade eletrônica devido à sua fraca interação entre os elétrons e o caráter de não localidade espacial. Agora irei falar um pouco dos alotrópicos do carbono. Até 1985 eram conhecidos somente 4 formas do carbono: o grafite, o diamante, longstateíta e o carbono amorfo. Kroto, Kur e Smiley foram laureados com o Prêmio Nobel de Química de 1996 pela descoberta do primeiro fullereno. Nos anos de 1990 foram produzidos de forma macroscópica por Kraftwerk e Huffman pela primeira vez. Bom, nesse slide a gente vê as 4 formas alotrópicas do carbono, sendo que D, E e F são os fullerenos. A imagem A ela é de hibridização sp3 e representa o diamante, onde as posições mais prováveis dos orbitais eletrônicos são localizadas no vértice de um tetraedro com um átomo de carbono no centro. Esse tipo de hibridização ocorre quando as 4 ligações covalentes são do tipo sigma e as ligações com os 4 vizinhos formam um ângulo de 109 graus. O diamante é o material mais duro de ocorrência natural que se conhece. A figura B ela é de hibridização sp2 e ocorre no grafite, cuja a geometria molecular é um plano triangular, formando um ângulo entre os eixos de orbitais de 120 graus. Das 4 ligações de tipo covalente, 3 são do tipo sigma e a outra do tipo π.
As ligações do tipo sigma situam-se no plano basal da estrutura, e as ligações do tipo π encontram-se entre os dois orbitais adjacentes. Já a imagem representada em C é a lonsdaleita, que é um polimorfo hexagonal de carbono encontrado em meteoritos, assim chamado em homenagem a Kathleen Lonsdale. É uma forma semelhante ao diamante, no entanto hexagonal. Foi encontrado pela primeira vez em 1967. As figuras D, E e F são os fullerenos, que constituem uma classe de nanomoléculas esferoidais estáveis formando exclusivamente por átomos de carbono. Atualmente, muitos compostos de fullerenos são conhecidos e estudados, como os pouquetos e os fulleróis. Na figura G é o carbono amorfo, ou livre, que é um carbono reativo e é um alotrópico do carbono que não possui uma estrutura cristalina. E na figura H temos os nanotubos. Agora eu vou falar um pouquinho da forma de obtenção dos fullerenos. Então eu vou descrever 4 formas: a descarga por arco, a ablação a laser, deposição química a partir de fase de vapor e a pirólise de spray. O primeiro método de produção de fullerenos vai ser a descarga por arco. Ela foi desenvolvida por Saito em 1993. O equipamento conta com uma vareta de carbono de diâmetro de 5 a 20 mm e o princípio do método é baseado em uma descarga por 10 arcos elétricos gerados por 2 eletrodos cilíndricos de grafite com diâmetro de 6 a 10 mm e uma câmara de aço geralmente contendo gás inerte. Os 2 eletrodos são mantidos a uma distância menor do que 1 mm, acarretando uma temperatura de plasma na faixa de 3 a 4.000 graus Celsius. Um deles pode ser preenchido com partículas metálicas, catalisadores, por exemplo, metais de transições, que sofrem descarga elétrica e aparece alta temperatura entre eles, que permite a sublimação do carbono para a formação do nanotubo. O segundo método de obtenção de fullerenos é a ablação a laser. Esse foi o primeiro método utilizado para sintetizar os fullerenos. Ele assemelha alguns aspectos do método de descarga por arco, mas com menor teor de impurezas. Inicialmente foi observado em material oriundo de ablação por laser usando microscopia de transmissão de elétron de alta resolução. O carbono é vaporizado através de um laser de Nd:YAG pulsado ou de CO2, irradiado e focalizado a partir de uma superfície de disco de grafite com quantidades pequenas de metais de transição, com a finalidade de condensar o carbono na forma de SWNTS em um forno de alta temperatura, em atmosféricas de gases inertes, que é inserido no meio de um tubo de quartzo sob a temperatura de cerca de 1.200 graus Celsius, acarretando a formação de nanotubos, que são arrastados por uma corrente de fluxo de hélio e posteriormente condensados numa superfície refrigerada de cobre. O laser utilizado é geralmente um laser pulsado 4-ND-YAG. Assim, a variação dos diâmetros dos SWCNTs pode ser conseguida simplesmente mudando a temperatura do forno, o gás transportador, a taxa de fluxo de gás, levando desse modo o sistema a uma evaporação mais uniforme. O terceiro método de obtenção de fullerenos é a deposição química a partir da fase de vapor. O interesse por esse método vem crescendo e sendo largamente utilizado para a produção de nanotubos à base de fullerenos, em grande quantidade, de modo simples, em grande escala e com custo reduzido, pois oferece parâmetros facilmente controlados e possibilidade de crescimento contínuo. Envolve a geração de nanotubos pela reação de decomposição por pirólise de um vapor ou gás contendo carbono na presença de um catalisador metálico em atmosfera inerte, em condições adequadas de temperatura, atmosfera e taxa de aquecimento. O quarto e último método de obtenção é a pirólise de spray.
Ela é uma fábrica de nanotubos insere pelo processo de flutuação das moléculas de carbono em certa solução e sendo arrastados por um fluxo contínuo, denominado floating catalyst. Tem como dinâmica básica a introdução de partículas catalíticas no reator por intermédio de um fluido transportador envolvendo a atomização de uma solução previamente contida em recipiente de vidro com a ajuda de um fluxo de ar para dentro de um tubo de quartzo pré-aquecido, até a temperatura ideal para a síntese de nanotubos. Na imagem vimos fotos de nanotubos por fabricação de pirogas de spray. A estrutura dos fulerenos é formada pela ligação das bordas de uma folha de grafeno. Assim, os carbonos continuam unidos por fortes ligações sp2, como no grafeno, mas a curvatura trigonal das ligações leva à formação de uma estrutura pseudo-sp3, no formato de uma bola de futebol, formada por hexágonos interligados por pentágonos, sendo que os pentágonos são responsáveis pela curvatura da molécula e, consequentemente, por sua forma tridimensional. Os hexágonos mantêm a planaridade, como na grafite, que apresenta somente hexágonos, enquanto que cada pentágono inicia um ângulo de curvatura, sendo necessários 12 pentágonos para fechar a superfície sobre si mesma, formando uma bola. A distorção do sistema sp2 dos fulerenos torna essas moléculas mais reativas do que os sistemas aromáticos comuns. A não aromaticidade dos anéis de 6 membros resulta do desvio substancial do ângulo de 120 graus esperados para os carbonos sp2, o que faz com que não exista uma superfície totalmente planar com possibilidade de circulação de elétrons. Essa é a razão da alta reatividade do fulereno quando comparado a outras formas do carbono. Assim, inúmeros derivados de fulereno podem ser preparados a partir da inclusão de grupos funcionais a essas moléculas, dando origem a novas estruturas, que são os fulerenos funcionalizados. Entre as descobertas mais surpreendentes, sabe-se que a molécula de fulereno, embora rica em elétrons, se comporta como uma espécie eletronegativa capaz de aceitar reversivelmente de 1 até 6 elétrons. Isso foi comprovado por cálculos teóricos, sendo que o caráter eletrônico deficitário do fulereno foi atribuído aos orbitais moleculares LUMO não ligantes, que estão num patamar de energia muito abaixo. O arranjo espacial do fulereno tem lacunas tetraédricas e octaédricas entre as moléculas, nas quais átomos ou moléculas pequenas podem se intercalar. O mais interessante é que a intercalação de metais do grupo 1 torna o fulereno um supercondutor. As razões por esse comportamento estão relacionadas ao fato de que os átomos metálicos cedem um elétron à molécula do fulereno, na qual os elétrons cedidos se movem como no metal. Compostos de fulereno e potássio ou rubídio geram supercondutores, capazes de operar com resistência quase zero a altas temperaturas, o que os torna ideais para aplicações industriais. A exploração das propriedades fotofísicas e eletroquímicas do fulereno pode se provar útil. O fulereno absorve luz visível, formando uma espécie excitada. Essa espécie absorve luz, ou seja, é mais preta do que o fulereno, o que significa que a solução de fulereno funciona como limitador óptico. A limitação óptica é um fenômeno no qual a absorção de um material aumenta e a transmissão diminui à medida que a intensidade da radiação incidente aumenta, convertendo a calor à luz em excesso. Se filmes finos de fulereno puderem ser depositados sobre vidro e se comportarem como limitadores ópticos, ele poderá ser usado para proteger equipamentos sensíveis de superexposições acidentais a raios de luz, como de lasers. Embora soluções de fulereno funcionem como limitadores ópticos, o uso de dispositivos sólidos é largamente preferido no caso de aplicações práticas para esse material. O primeiro problema encontrado pelos pesquisadores na área é que filme cristalino de fulereno não apresenta as mesmas propriedades de limitação óptica, provavelmente devido a interações com as moléculas de fulereno vizinhas na fase sólida. Assim, os estudos visam a síntese de derivados de fulereno solúveis que pudessem ser incorporados em matrizes sólidas, como vidros ou compósitos vidropolímeros. Esse obstáculo tem sido superado nos últimos anos, seguindo uma vertente principal de pesquisa, a modificação química da superfície da esfera de carbono para a obtenção de fulerenos funcionalizados covalentemente. A maioria dos trabalhos de literatura consiste na síntese de derivados covalentemente modificados com o objetivo de se produzir novos compostos com solubilidade adequada ou propriedades intrínsecas. Desde a sua descoberta, um dos principais problemas relacionados à molécula do fulereno é a sua baixa solubilidade em solventes usuais, sendo essencialmente insolúvel em solventes polares. A difícil manipulação da molécula de fulereno devido à sua baixa solubilidade foi, desde sua descoberta, um sério obstáculo para sua aplicação prática.
A molécula excitada de fulereno também pode transferir sua energia extra para outras moléculas. Essa transferência para o oxigênio atmosférico gera oxigênio excitado, extremamente tóxico para tecidos vivos. Assim, o fulereno é potencialmente uma molécula bastante venenosa na presença de ar e luz, devendo ser manuseada com as devidas precauções. Alguns pesquisadores investigam a possibilidade de usar essa propriedade do fulereno em remédios para o tratamento de algumas formas de câncer. Experimentos a pressões altíssimas, de cerca de 250.000 atmosferas, feitos na expectativa de obtenção de uma fase metálica, levaram, para a surpresa dos pesquisadores, à formação do diamante. Foi a primeira vez que se obteve diamante a temperatura ambiente. Comprovou-se que é mais fácil obter diamante a partir de fulereno do que a partir de grafite, e isso decorre do fato dos orbitais híbridos do fulereno serem intermediários aos sp2 do grafite e aos sp3 do diamante. Novas formas do elemento carbono, nas quais os átomos estão dispostos em conchas fechadas, no formato de uma bola de futebol, foram descobertas em 1985 por Robert Curl, Harold Kroto e Richard Smaley. Apenas no ano de 1996 foram reconhecidos pelo Prêmio Nobel em Química pela descoberta. Antes disso, apenas eram conhecidas as formas alotrópicas de grafite, diamante e carvão. Nas imagens temos os 3 doutores em Química laureados pelo prêmio, Robert Curl, Sir Harold Kroto e Richard Smaley. Em experimento que durou 11 dias em conjunto com alunos de graduação, Kroto e Smaley lançaram um laser de grafite a mais de 104 graus Celsius, contendo nele muitas formas de carbono de até algumas centenas de átomos. Estes carbonos, formados em aglomerados, podem ser analisados por meio de espectroscopia de massa. Após a análise dos clusters, encontraram aglomerados maioritariamente de 60 e 70 átomos, como mostra a figura de distribuição de tamanho dos aglomerados que foram analisados. Clusters de 60 átomos de carbono, ou C60, foram os mais abundantes. Esses apresentam alta estabilidade, o que sugeria uma estrutura molecular de grande simetria. Foi então sugerido que o C60 poderia ser uma gaiola truncada de icosaedro, um poliedro com 20 superfícies hexagonais, ou seja, 6 ângulos angulares, e 12 superfícies pentagonais, com 5 ângulos angulares. O fulereno, além de apresentar um padrão parecido ao de uma bola de futebol, tem grande similaridade à cúpula geodésica projetada pelo arquiteto americano Richard Buckminster Fuller. Os pesquisadores nomearam então a estrutura recém-descoberta Buckminster-Fullerene por causa disso, passando depois a ser chamado de fulereno, antes mesmo da publicação na revista Nature sobre a descoberta do C60. Em 1990, os físicos Krosmer e Huffman pela primeira vez produziram quantidades isoláveis de C60. Já o trio homenageado, continuando seu trabalho durante 5 anos até 1990 também, obtiveram mais evidências de que a estrutura proposta deveria estar correta, após várias controvérsias e críticas. O caminho foi assim aberto para estudar as propriedades químicas do C60 e de outros aglomerados de carbono, tais como o C70, C76, C78 e C84, abrindo possibilidades para a produção de novas substâncias a partir desses compostos, com novas e inesperadas propriedades. Além disso, um ramo totalmente novo na química foi desenvolvido, abrangendo diversas áreas como astroquímica, supercondutividade e materiais para química e física. A descoberta então do fulereno possibilitou novos experimentos, aproveitando a forma oca com átomos de metal fechados em uma estrutura estável. Esses experimentos foram então chamados de embalagem retrátil. Com sua descoberta, também foi possível produzir sais supercondutores de C60, por exemplo, novos polímeros tridimensionais, novos catalisadores, materiais, sensores, tubos finos com extremidades fechadas, nanotubos dispostos da mesma maneira que os fulerenos, entre outros. Em abril de 2003, os fulerenos foram estudados para um uso medicinal potencial, específicos antibióticos para atingir resistentes bactérias e até mesmo certos tipos de câncer, tais como células de melanoma. Em 1992, pesquisas mostraram que ocorria uma transferência fotoinduzida muito rápida de elétrons de polímeros P conjugados para o fulereno, e que essa transferência criava estados de separação de cargas de longa duração. Após esta descoberta, programas de pesquisa em todo o mundo têm focado na síntese de derivados de fulereno que possam ser usados como aceitadores de elétrons em células orgânicas solares.
As vantagens desse dispositivo são seu baixo peso, o relativo baixo custo e a possibilidade de construir grandes superfícies ativas devido à sua fácil processabilidade. Entre os dois eletrodos da célula solar está a chamada camada fotoativa, responsável pela absorção de luz, geração e dissociação dos éxitons e difusão de cargas. Quando essa camada é constituída por uma camada semicondutora doadora de elétrons e uma camada semicondutora aceitadora, ela tem o nome de heterojunção PN. Sob iluminação, ocorre a transferência de elétrons do doador para o aceptor e a geração de éxitons, o que induz a produção de uma fotocorrente. O maior problema associado com tais heterojunções, do tipo bicamadas, é que a interação efetiva entre o doador e o aceptor ocorre somente na interface de contato e é limitada pelo comprimento de difusão do éxiton, próximo a 20 nanômetros. Desde essa descoberta, inúmeros grupos de pesquisa têm trabalhado no desenvolvimento de derivados de fullereno com potencial aplicação na construção de pilhas fotovoltaicas. Uma eficiência de conversão de potência de 5% foi conseguida recentemente por alguns grupos, mas apesar do avanço, para usos comerciais, a eficiência e estabilidade desse tipo de célula têm que ser ainda melhoradas. Esse foi o nosso trabalho final para a disciplina de Propriedades Elétricas, Magnéticas e Ópticas da UFBC. Obrigada.